Olá, eu sou a professora Paula Barros e o assunto de hoje é um assunto que tem preocupado muito pais, educadores, tutores, né? Nós vamos falar a respeito da seletividade alimentar no autismo. E para isso, nós vamos explicar um pouquinho o que é essa seletividade alimentar, vamos dar um exemplo também, como é que ela acontece e como é que nós podemos modificar essa situação. Em primeiro lugar, eu quero relembrar vocês que nós temos vídeos anteriores falando sobre comportamentos disruptivos, comportamentos inadequados e como é que nós podemos alterar. Então, quem não assistiu, vai lá, assiste os outros vídeos, né, os vídeos, assista às aulas para que possa entender um pouco melhor o assunto que nós vamos abordar agora, tá bem? Entendendo o transtorno do espectro autista. Olha, o autismo, gente, ele afeta a comunicação e o comportamento. Cada criança nós temos que enxergar como única, por isso que nós fazemos os planos, os projetos de ensino individualizados. E as intervenções, elas vão ser para cada criança dadas de uma forma. As intervenções, elas são diferenciadas, por isso o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. E que dificuldades que essas crianças apresentam, crianças, adolescentes ou adultos autistas? Na comunicação, dificuldades de interação, de linguagem, lembrando que a linguagem não é só a linguagem verbal, né? Às vezes o autista não verbal também tem dificuldade de expressar através do corpo ou da face, das expressões faciais, o que está sentindo, o que está agradando ou desagradando. Então, a linguagem também é corporal. O comportamento, padrões repetitivos, flapping, que a gente fala muito, interesses restritos, hiperfoco, na aprendizagem, formas únicas de processamento de informações, a sensorialidade desse autista, né? Tem uma sensibilidade aumentada ou reduzida de estímulos. Às vezes, os sons, eles criam um grande desconforto para o autista e eles precisam utilizar os abafadores. Por quê? Por causa da hipersensibilidade ao som, mas também eles podem ter alguma redução a determinados estímulos. Vamos lá para o assunto de hoje. O que é seletividade alimentar? Na definição, justamente é um padrão incomum que a criança apresenta de alimentos que ela aceita, sejam por causa de cores, seja por causa de texturas do alimento, não é só o sabor. Não se trata apenas de uma seletividade por causa de sabor. Um exemplo que nós temos alguns grupos, como cereais, frutas, legumes, proteínas que a criança não aceita, ou leite, ou queijo, formas específicas. Ela pode rejeitar o alimento por causa da sua cor, por causa da sua textura, porque é crocante ou por não ser crocante, ou algum tipo específico de alimento. E depois, gente, desse padrão de seletividade, né? O que tem isso a ver dentro do espectro autista? Porque se trata de uma rigidez cognitiva no padrão alimentação, não é? É uma forma incomum da variedade de alimentos que essa criança consome. Então, às vezes, a criança, por exemplo, é um grupo inteiro, como eu falei para vocês, como está nesse slide, ela rejeita cereais, amidos e grãos, ou frutas e legumes, nenhuma, ou proteínas, carnes, ovos, queijo, e alguns laticínios também, né? Às vezes até manteiga. Então, assim, depende da cor, depende da textura. Agora, o que nós precisamos ter bem claro, ter em mente, é a causa dessa seletividade. Seria um problema sensorial? Será que é uma rigidez comportamental? E o padrão que nós vamos utilizar, já já para vocês verem, justamente é um caso, é um estudo de caso de uma criança que ela só mama dormindo. E o porquê que eu fiz isso? Algumas de vocês, algumas alunas, pediram que eu desse um exemplo e uma aluna conversou comigo
e me colocou um caso que ela gostaria de fazer uma intervenção. Então, por isso, nós vamos falar sobre esse tema aqui, tá bem? Então, causas dessa seletividade alimentar. Pode ser um problema sensorial, por exemplo, a textura exacerbada, sente demais, a textura incomoda, ou não tem a percepção, ou o cheiro incomoda, né, o aroma, o odor incomoda muito, ou o próprio sabor, ou ainda uma rigidez comportamental, porque não consegue aceitar alguma mudança naquela rotina que a criança mesmo estabeleceu, ou às vezes a família, ou até a escola. Ansiedade, medo de experimentar alimentos novos. Então, quando a criança se recusa, nós precisamos ter esse entendimento que as causas da seletividade são várias. E por que essa minha criança ela não quer experimentar um novo alimento ou não quer mudar de rotina? Para isso que nós vamos falar a respeito das intervenções. Consequências da seletividade. Isso vocês sabem, é óbvio que a criança pode ficar com uma deficiência nutricional muito séria por déficit de proteínas ou de vitaminas por causa da falta de ingesta de alimentos. Nós temos exemplos, temos casos de crianças que só se alimentavam de arroz, que arroz é apenas amido. E aí o que teve que ser feito? Colocando ingredientes proteicos no arroz, né? E aí foi um caso que felizmente nós conseguimos fazer essa intervenção. Problema de crescimento, a criança fica com baixo peso ou obesidade, dependendo do hiperfoco do alimento, da seletividade do alimento que ela come. Dificuldades sociais, isolamento em situações que todo mundo está à mesa, todo mundo se alimentando, exemplo na escola, as crianças tomando lanche e a criança não participando desse momento de integração social. O diagnóstico diferencial, gente, é muito importante, porque nós precisamos entender se essa criança ela não está com alguma condição de saúde que a leve à seletividade das refeições, porque às vezes nós estamos colocando isso, acreditando ao autismo e de repente a criança tem alguma patologia, alguma condição de saúde que faz com que ela não aceite determinados alimentos. Então, que exemplos de condições de saúde podem prejudicar a alimentação? Refluxo gastroesofágico. No refluxo, a criança ela vomita, ela tem, né, o próprio refluxo, ela não consegue fazer a digestão do alimento porque o alimento retorna, ele sobe. Alergias, às vezes a criança tem intolerância sim à lactose. Tem uma série de condições que a criança pode ter intolerância, então é uma condição médica, não é uma condição comportamental. Constipação crônica, então o intestino fica preso, ela não consegue evacuar, causa grande desconforto. Alterações no paladar devido ao uso de alguma substância. A criança com a medicação, determinadas medicações utilizadas, alteram o sabor dos alimentos. Então, não se trata de um sabor muito agradável quando a criança vai experimentar. Então, é necessário que nós possamos distinguir se é uma condição médica, refluxo, alergia, constipação, alguma condição de saúde, condição médica ou condição comportamental. Bem, abordagens do tratamento. Uma avaliação médica é necessária para descartar justamente essas patologias que eu falei para vocês ou doenças crônicas. Terapia comportamental com os profissionais, para quê? Para aumentar a aceitação de alimentos, então precisa sim de um psicólogo acompanhando, né, atuante. Terapia ocupacional, trabalhar questões sensoriais, motoras orais. Gente, motoras orais, é importantíssimo que a criança possa se alimentar e fazer a mastigação, porque isso vai ajudar a fala, a parte de fono. Se vocês conversarem com alguma fono, ela vai explicar para vocês que é necessário que se exercite a língua, né? A gente precisa exercitar esse mecanismo da fala para que a criança possa utilizar. Estratégias para os pais. Que dicas que nós vamos dar para os pais? E é claro, para vocês também, professores, professoras, para vocês também, para todos nós, né? Que tutoriamos, ou enfim, fazemos as intervenções, ou colaboramos com outros colegas professores, ou lidamos diretamente com as crianças TEA.
A rotina, estabelecer horários regulares para as refeições. Não dá para um dia almoçar às 2, outro dia às 3, outro dia às 4, não. Tem que ter uma rotina. A exposição gradual de novos alimentos. Você não vai dar num dia só morango, uva, chocolate, introduzir vários alimentos. Não. Nós precisamos introduzir novos alimentos aos poucos. Isso tem que ir gradativamente. Para quê? Para que nós possamos perceber: deu alguma alergia na criança, a criança recusou, a criança gostou, vamos tentar novamente. Se a criança não gostou, mas também não recusou, nós vamos tentar de novo para ver se ela percebe o sabor. Vamos oferecer de outra forma, amassada, batida, como que nós vamos fazer? Tudo isso, né? Tem a apresentação do prato e as texturas que são apresentadas. Recompensas. A recompensa, o elogio é importantíssimo para que a criança sinta mesmo que aquilo que ela fez era o certo, era o esperado. E aí você dá o reforço para essa criança, para que ela entenda que realmente aquele comportamento que ela apresentou era o esperado. A importância do apoio profissional. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, sim, e parabéns você, professor, você, professora, que está cursando e estudando aqui, pensando justamente em melhorar a qualidade de vida dos seus alunos e a sua parte como pessoa, como profissional, não é? Então, qual que é a importância desse apoio profissional? Equipe multidisciplinar, pediatra ou neuropediatra ou neurologista, nutricionista, psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, coloco também aí, terapia alimentar, programas para quê? Para que a gente possa expandir esse repertório alimentar, tá? Acompanhamento contínuo. Nós temos que monitorar o progresso desse aluno. Olha, ele tomava apenas leite. Ah, não, hoje ele consegue leite e morangos. Olha, depois de 3 meses ele consegue leite, morangos e abacaxi, por exemplo, não é? Como é que nós vamos estabelecer as rotinas alimentares? Nós vamos precisar fazer uma programação diária, sempre com horário fixo, sempre com uma rotina. Isso vai ajudar a criar expectativa, né? Até biológica, do relógio biológico da criança. Está chegando próximo do horário de alimentação. Aí o estômago, todo o metabolismo da criança, né, o cérebro, vai todo reagindo por causa do horário, por causa do metabolismo. Limite de líquidos. Restringe a bebida fora do horário de refeição, porque algumas crianças preferem beber, tomar líquidos que vai ocupar lugar no estômago do que comer. E vamos relembrar, comer, exercitar a mastigação é importante para a fala, exercitar a língua. Tempo adequado, reserve 20 minutos para cada refeição. Por quê? Para fazer uma refeição tranquila, saborosa, prazerosa, não corrida, que a criança nem percebe o alimento, não observa a textura, a cor do alimento, não é? Como é que eu vou introduzindo novos alimentos? Então, uma introdução gradual, né? Alimentos, eu vou gradualmente oferecendo novos alimentos. As porções, pequenas porções, né? Não coloque muito no prato, não, para que a criança perceba que ela pode se alimentar aos poucos, é muito importante. A criatividade é tudo. Vocês já viram aquela batata smile, que ela tem um sorriso? Aquela batata agrada crianças demais. Esse prato que eu coloquei aqui para vocês verem é um sorriso, parece uma cara de um palhacinho. O tomate, ó, né? Os olhos aqui, no meio tem uma cereja ou pode ser azeitona. Aqui tem um quiabo, o quiabo está cru, mas é óbvio que eu recomendo que vocês coloquem o quiabo cozido, mas está muito bonito esse prato. E nós precisamos usar de criatividade e entrarmos nesse universo infantil, né? Para que a criança sinta que a alimentação é uma recompensa. Adaptação constante. As crianças podem perceber se a gente insistir repetitivamente, sabe? Nós temos que repetir mesmo, temos que insistir, porém, não podemos deixar a criança acuada, como se fosse ameaçador, e sim uma tentativa que ela consiga
usar do seu sabor, do sabor do alimento, da cor, daquele momento de prazer. Que a alimentação seja um momento de prazer para essa criança. O caso da mamadeira, foi o que eu falei para vocês no início agora, né? Algumas alunas tinham pedido como é que faria a intervenção quando a criança tem seletividade alimentar, e ontem chegou um caso, né, para mim, em relação a uma criança que só mama dormindo. Claro, eu só vou revelar o caso, não vou falar nem de onde, nem quem, mas uma criança, 4 anos, e a criança só se alimenta, mama, dormindo. Aí, primeiro lugar, eu vou colocar a seguinte questão para vocês. O risco da criança mamar totalmente deitada. É arriscado engasgar, é arriscado sufocar, vomitar, refluxo, mesmo com 4 anos, tá? Pode acontecer. Pode ir para os ouvidos da criança, né? Então, a criança pode se sufocar, sim. Então, não é o adequado, né? Alimentar a criança dormindo. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito, uma criança de 4 anos, já era o que, gente? Para estar utilizando o quê? Ó, e aqui eu não vou fazer propaganda, não, tá? De canudinho, porque a gente tem que ser ecológico. Eu vou falar de canudos de papel. Não pense que eu estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas eu vou explicar para vocês como que nós podemos introduzir aos poucos o copo. Porque uma criança já com 4 anos, ela teria que estar tomando seus líquidos no copo e teríamos que introduzir outros alimentos sólidos para ela não ficar com déficit de proteínas, déficit de vitaminas, não é verdade? Então, primeira questão, o que nós vamos fazer? Identificar, né? Reconhecer se esse comportamento ele está adequado à idade. Então, 4 anos, mamadeira, não é adequado à idade. Vamos analisar por que essa criança está apegada à mamadeira. E aí não vamos acreditar só ao autismo, vamos entender que se trata de um comportamento reforçado, ok? Muitas crianças elas acabam desenvolvendo apego a objetos, né, e rotinas específicas, tá? Nesse caso, nós precisamos fazer a intervenção. Então, que estratégias que nós vamos fazer de forma gradual para introduzir uma alimentação mais adequada para essa criança e aumentar o repertório dela, né? Então, vocês obviamente já ouviram falar em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né? Se você fala o curso, você fala o ABA, se você fala análise, você fala a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Essa sigla, por que é a ABA, Paula? Se é a análise do comportamento aplicado. Porque se vocês se lembram, comportamento é behavior, né, em inglês. E essa sigla, ela vem do inglês. Eu coloquei até um lembretezinho aqui para vocês, da professora Maria Marta Costa Rubiner, que ela fala justamente dessa sigla, que é Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicado, né? E ela lembra do Skinner, que é um behaviorista, ou comportamentalista, como vocês queiram chamar, da década de 60. E, inicialmente, eu vou falar para vocês, a análise do comportamento aplicado, a ABA, ela não foi feita, elaborada para TEA, para criança com TEA, não foi, tá? Ela foi utilizada há muitos anos já, mas ela foi aprimorada e foi muito bem aceita para trabalharmos com crianças com transtorno do espectro autismo, tá bom? Nós precisamos, em outros vídeos eu falei, gente, as funções do comportamento. Vamos lá ver se vocês lembram disso, tá? A busca de atenção, a criança quer a sua atenção, quer chamar a sua atenção, então ela né, reforça aquele comportamento que quer chamar a sua atenção. A fuga de situações desconfortáveis, ela quer algum item que ela deseja, né, que ela quer, algum objeto ela quer pegar e você não está deixando, ela não pode. E uma estimulação sensorial. Os benefícios dessa análise do comportamento. A análise, gente, nós temos que observar e retirar objetos ou colocar objetos e situações ambientais
para que nós possamos observar as reações comportamentais dessas crianças, tá bom? Para sabermos se há um gatilho ou não, se há um reforço positivo ou não nessa criança, tá bom? Intervenções personalizadas, que eu falei em planos individuais, é necessário, porque cada criança necessita de um tipo, um modo de intervenção e uma intervenção em algum segmento específico. Baseada em evidências científicas, sempre, sempre. Promove habilidades adaptativas, reduz comportamentos desafiadores, que é o nosso objeto de estudo aqui, que são os comportamentos disruptivos, né? Então, como é que nós podemos identificar alguns gatilhos para essa criança que só mama dormindo, só aceita a alimentação dormindo? Então, o que nós precisamos ver? O horário de dormir, a rotina noturna, a rotina, né, daquele horário de mamadeira pode estar induzindo para o uso da mamadeira. Então, o que está induzindo? Será que é o horário? O ambiente. Vamos fazer uma mudança nesse ambiente alimentar? Então, assim, a família senta, se reúne, nem que seja a mamãe e um outro irmão, ou só a mamãe com a criança, mas se reúna para quê? Para que a criança observe você se alimentando e ela entenda o que você quer que ela faça com aquilo que está no prato. É se alimentar, é comer, porque a criança emula, e a criança com transtorno do espectro do autismo, ela tem dificuldade em emular, sim. Então, nós precisamos mostrar para ela o comportamento esperado para que ela corresponda, para que ela copie, emule esse comportamento e ela acabe realizando aquele comportamento que nós esperamos dela. Depois, aqui, que é o segundo, eu passei para o terceiro, mas é o segundo, ansiedade, algumas situações de estresse fazem com que a criança busque a mamadeira por ela se sentir segura, sente a presença da mãe, é alguma questão assim mais específica, emocional. Depois as transições. Então, assim, entre uma atividade e outra, será que uma insegurança é algum gatilho? O que aciona o gatilho nessa criança? O que faz com que essa criança só aceite se alimentar se ela estiver dormindo, né? Precisamos muito da ajuda da família, que a família entenda isso também, que é importante o exercício da mastigação para a fala, tá bom? A substituição, ela sempre tem que respeitar o tempo da criança e tem que ser de forma gradativa, não é de uma vez para outra. E como que nós podemos fazer? Nós podemos começar, gente, com canudo. O que nós vamos fazer com canudo? E volto a falar, gente, canudo de plástico não, pode ser de papel, né? Nós sabemos do risco ecológico por matar tantos animais marítimos, enfim, nós entendemos tudo isso. Então, a recomendação é o canudo de papel, mas o que eu estou explicando para vocês justamente é a importância da introdução do canudo entre a mamadeira, o canudo e o copo para a criança, tá bem? Então, para começar, nós poderíamos cortar, tá? Cortar o canudo para ficar mais fácil um pouco para a criança, tá bem? Eu vou fazer a demonstração com esse canudo comprido mesmo, mas vocês podem cortar o canudo. E nós vamos ensinar a criança de uma forma lúdica, brincando para que ela veja. Gente, e procura expressar contentamento. Você está fazendo uma propaganda para a criança. Então, nada de ficar assim, ó, vamos ver se agora você consegue. Porque a criança vai sentir, não vai achar nada agradável a sua expressão. Apesar de que eu falei que eles têm dificuldade, sim, de se comunicar, eles vão olhar para você e eles percebem quando você se sente desagradado com a atitude deles. Então, é importante que você expresse alegria e felicidade das conquistas dessa criança, tá bem? Então, ensinar brincando. Como é que nós vamos fazer? Eu coloco, ó, vocês estão vendo o canudo aqui, né? Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem tudo aqui, ó. Aqui, bem, né? Uma taça que eu peguei, a taça, e aqui tenho um canudo, certo? Essa taça tem água, é transparente, tem água. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dedo indicador, vou colocar sobre o canudo, vocês estão vendo aqui? Sim? Ó, né? Vou colocar aqui, pressionar, ó. O que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer? Ó, a água, vocês estão vendo? Ó, tem água dentro do canudo.
tá? Tem água aqui dentro. Vocês podem ver aqui na gravura que eu coloquei para vocês verem. E vocês viram também que eu apresentei para vocês. O que eu vou fazer depois? Colocar o canudo nos lábios da criança, tá? Inclinado para baixo. E aí, vou soltar esse líquido. Ah, soltei. Soltei esse líquido. O que aconteceu? Gente, claro, lave as mãos, deixe as mãos bem limpas antes de você fazer esse procedimento, né? Toda a asepsia necessária. Mas, por que eu fiz isso para vocês verem? De novo, ó, gente. Aqui vocês sabem, ó, tem água. Com a pressão que eu estou exercendo, eu seguro aqui a água, certo? Dentro do canudo. E coloco na boca da criança para que ela tenha o prazer de sentir a água soltando. O que vai acontecer? Ela vai sentir essa água escorrendo? Gente, a primeira vez pode ser que escorra tudo na roupa? Sim. Pode ser que a criança não pressione os lábios para degustar, para saborear a água? Pode. Pode ser que ela não tenha reação na primeira, segunda, terceira vez, mas você vai fazendo de pouquinho, vai fazendo para a criança ter essa sensação e ela perceber depois que ela pode pegar o canudo e sugar o canudo, tá? Então, assim, como toda parte de educação, gente, sendo criança com algum transtorno, atípica ou não, nós precisamos ter paciência e amor. Por quê? Porque nós temos que repetir várias vezes, mas não importa, a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias, porque isso é importante, a criança vai exercitar, né? Vai ajudar depois a criança não verbal a procurar ter alguma verbalização, porque ela vai exercitar, vai conseguir emitir um som por causa do exercício, né? Se ela tiver com a parte vocal preservada e outras partes, áreas cognitivas de comunicação também, mas enfim, é importantíssimo que ela faça esse exercício, né? Depois que eu retirei, né, eu vou permitir que a criança sinta e a gente pode falar para a criança assim: toma um gole. Gostoso, né, gente? Muito bom. Aí ficou certinho, todo mundo entendeu, né? Então, assim que a criança entender essa ideia, que o líquido tá saindo daqui do canudo, né? A gente vai falar para a criança assim: coloca os lábios aqui no canudo. A criança pode fechar os lábios. Quando ela fechar os lábios, eu vou soltar. Certo? Então, nas primeiras vezes, a criança só sentiu a água escorrendo. Nas demais, o que eu vou falar para a criança? Fecha os lábios aqui no canudo. E aí a criança vai conseguir começar a sugar. E a sucção, gente, a sucção, se a criança mama, vamos combinar que a criança também suga. Por quê? A sucção, a criança nasce, ela já nasce com esse dispositivo, né, de sucção. Ela já começa a mamar. Então, o que a gente faz? A gente utiliza para que a criança consiga começar a sair da mamadeira para o canudo e depois para o copo, né? Assim que a criança conseguir fechar os lábios em volta do canudo, né, a gente ensina para ela sugar. De novo. Gostei, né, gente? Gostei? Né? Repita quantas vezes forem. É pouquinha água, não é muita água, então não tem problema. Cuidado, a criança pode engasgar, não deixa a criança, por enquanto, fazer sozinha. Sempre esteja ao lado dela. Se ela quiser, ela sozinha, colocar o dedo como você está fazendo, pode deixar, claro, é até bacana. Mas esteja ao lado dela. Não deixe a criança sozinha, sem supervisão. É isso que eu quero dizer, tá? E repitam quantas vezes forem necessárias, tá? Continua praticando até que a criança consiga sugar mesmo, tá? Quando ela conseguir sugar, aí já não precisa mais o canudo cortado pelo meio, usa um canudo inteiro, tá bom? Já vai usando o canudo inteiro. Ah, Paula, e como é que eu dificulto mais ainda para essa criança já depois começar com o copo? Utilize
líquidos mais densos, né? Como o milkshake, o smoothie. Gente, não precisa encher de açúcar para tornar agradável. A fruta ela já tem açúcar. Então, se você fizer um milkshake bem gostoso, se a criança não for intolerante a leite, senão você faz com é, alguma bebida, né, vegetal ou leite que não que seja para pessoas com intolerância à lactose, zero lactose, você pode utilizar e oferecer para a criança, para que se ela gostar não ganhe sobrepeso também. A gente precisa pensar bem na alimentação dessa criança, tá bom? O reforço positivo são os elogios, as recompensas, isso em vários vídeos eu coloquei isso para vocês, as demonstrações de afeto, né? Sempre a gente fazer algo que agrade a criança. Se a criança não gostar de toques, por favor, o elogio não é um abraço, não vai abraçar a criança. Nós precisamos retribuir aquele comportamento que ela apresentou, que nós esperávamos, de forma que ela sinta essa recompensa através daquilo que ela gosta de receber. Seja afeto, seja algum objeto, seja a expressão do nosso rosto, né? E a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, né? Que o psicólogo vai fazer lá com essa criança, vai ajudar muito aqui a reconhecer as emoções, vai explicar para essa criança como que ela consegue relaxar. Ah, mas eu não sou psicóloga, posso fazer isso na escola? Claro, deve, né? Técnicas de relaxamento, você pode ensinar para essas crianças. Respiração de 1 minuto, respiração de 1 minuto, 1 minuto nós conseguimos nos realinhar, nos reequilibrar, mandar oxigênio para o cérebro. Então, assim, são técnicas que nós podemos disponibilizar, sim, compartilhar com as nossas crianças. Resolver problemas, ajudar a criança, como é que a gente resolve problemas, né? Jogos são muito bons também para que a gente possa ajudar essa criança a encontrar meios de solução de problemas, né? Conforto da criança. Será que essa criança, ao invés da mamadeira, será que nós podemos oferecer uma manta, um edredom, um cobertor mais pesado para que ela se sinta aconchegada? Será que um som relaxante vai ajudar essa criança? Será que algum brinquedo sensorial, né, que ela possa apertar, isso no mercado nós temos vários disponíveis, será que isso vai ajudar a criança a oferecer um estímulo tátil e ajudar na autorregulação dessa criança? Bom, os monitoramentos e ajustes, como é que nós vamos fazer isso? Ai, Paulo, então quer dizer que eu já começo a fazer isso aqui um dia, quando for no outro dia, amanhã... Não, não é assim, as coisas não funcionam dessa forma, né? Como nós também não somos assim. Nossas mudanças não acontecem assim. Então, nós precisamos ir de maneira gradual, tá bom? Na primeira semana, a criança está usando 5 vezes ao dia a mamadeira, né? Coloca uma vez o copo. Ou coloca o copo com canudo. Que vocês viram, no mercado tem já uns copos tampados com canudo, né? Que ele não vira, ele não é. Já começa a treinar a criança por aí, o copo com o canudo, tá bem? Depois, na segunda semana, 4 vezes ela usa 2 de copo. Na terceira semana, 3 vezes ao dia, 3 vezes uso do copo. E um progresso, gente, contínuo e constante. Para quê? Para a criança ter uma adaptação. Ó, adaptação positiva é o uso da mamadeira menos vezes que o uso do copo. Aqui, né? 2 vezes ao dia mamadeira, 4 vezes uso do copo. E não é da noite para o dia. Nós precisamos ter paciência. Quem trabalha com educação, quem trabalha com inclusão, com educação especial, tem que ter amor e paciência e acreditar. Acreditar nas pessoas, acreditar no seu próprio trabalho. O suporte alimentar é importantíssimo. Os pais têm que entender que nós somos aliados, nós não somos inimigos dos pais. Os pais têm que se sentir acolhidos, eles têm um momento de descoberta do diagnóstico, um momento de luto, um momento de não aceitação, um momento de entendimento. Tem uma série de etapas que essa família, esses pais vão passar e eles precisam entender que nós estamos ali como suporte, como apoio.
E que quanto mais autonomia nós ajudarmos esse filho a criar, ou filha a criar, a ter, melhor será a qualidade de vida dessa criança no futuro. É isso que os pais precisam entender, mas para isso eles precisam confiar em nós. Para confiar em nós, nós precisamos criar um vínculo afetivo. Paulo Freire sempre falou isso, gente, né? A educação, ela acontece, a aprendizagem vai acontecer, e Rubem Alves também falava disso, que acontece de dentro para fora. O Rubem Alves falava que a pipoca estoura de dentro para fora, não é diferente. Esse de dentro, o que, que é? A parte afetiva. Se a pessoa confia em você, tem um vínculo afetivo, a aprendizagem vai acontecer. Então, confie nisso, tá? Confie nisso. O que, que nós vamos pedir para a família? Manter a rotina que nós estabelecemos na escola, praticar as técnicas em casa, por exemplo, a técnica que vocês vão explicar para os pais em relação ao canudo, celebrar pequenos progressos. Se a criança conseguiu, gente, não interessa, conseguiu, mesmo que escorrendo na boca, ela sentiu a água, parabéns, você tomou água pelo canudo. Nós precisamos celebrar e a criança precisa perceber que esse comportamento nos agrada. Participar de grupos de apoio também é muito importante que a família tenha esse grupo de apoio especializado, digo, multidisciplinar, psicólogos, entre outros profissionais. Suporte escolar. O ambiente da sala de aula precisa ser adaptado. Nós temos que treinar as equipes, que vocês estão sendo treinadas, né? Parabéns pela iniciativa, né, da prefeitura de vocês, junto à faculdade, para treinar essa equipe com essas estratégias, né? Implementar o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, promover a inclusão social. Conclusão, estamos chegando ao final, né, quase final da nossa aula já. Conclusão e encorajamento. Então, celebrar o progresso, mostrar que nós reconhecemos aquela conquista da criança ao longo do seu percurso, né? Ser perseverante, perseverar, gente, paciência a todo momento, paciência, acreditar que a todo momento, em um momento vai dar certo. Buscar apoio. Não fique assim insegura ou inseguro, professor, de repente, não buscar ajuda, tá bom? Acredite no potencial. Cada criança tem um potencial único que pode ser desenvolvido, sim. Tá? E as nossas referências bibliográficas aqui para nós encerrarmos a aula. Eu vou deixar os links de artigo na nossa legenda do YouTube e podem mandar através do fórum as suas perguntas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Paula Barros, mestre em Biotecnologia, Inovação e Saúde, pedagoga, professora de Educação Física, terapeuta, auriculoterapeuta e algumas coisinhas mais.